Eretouve, canal mostrando as origens antigas. Eu quero falar para vocês do povo chamaroninho que nós chamamos de samaritano. Há muito tempo, há muitos anos mesmo, quando eu era moço, com a minha idade de 12 anos, 13 anos, eu comecei a ler as escrituras, ler a Bíblia, né? Essa Bíblia que a gente tem aqui em português, eu comecei a ler essas Bíblias, li bastante, né? Elas. E um dia eu fiquei curioso, porque o Novo Testamento falava sobre a briga de judeu e samaritano. E eu fiquei curioso, procurar saber, mas não tinha uma resposta assim concreta, né? E um dia eu comecei investigando e fui investigando e fui investigando e descobri que o principal motivo dos samaritanos não se dar bem com o judeu foi porque o judeu, antes do exílio babilônico, a escritura hebraica era uma coisa, era uma escritura. Tá? E quando o judeu saiu da Babilônia, os judeus se desviaram, quando houve a divisão também entre o norte e o sul também, os judeus abandonaram o hebraico antigo para o hebraico para escrever em aramaico, que é esse hebraico quadrado, que na rede social a gente vê muito, que é considerado como hebraico também. E por causa disso mudou muitos vocábulos, muito sentido de substantivo, de palavras foram mudados. E os samaritanos, quando o judeu voltou para casa, vieram da Babilônia para casa, os samaritanos lá do norte vieram perguntar por que foi que os judeus fizeram outra Torá. A Torá que eu falo, pessoal, é o Pentateuco. Por que foi que vocês fizeram outra Torá? Outro livro. E esse livro cheio de erros, muito erros. Esses erros estão dentro das traduções que está em grego, em latim e em português. Veio da Bíblia hebraica do judeu. Também algumas traduções também vieram também do hebraico samaritano. O hebraico samaritano é continuidade do hebraico antigo. Esse hebraico que existia antes do exílio babilônico. Com aquelas letras bem bonitas, umas letras desenhadas, né? E isso é o. Então, os samaritanos se afastaram até hoje do povo judeu. Tem uma amizade, tipo, eles ainda existe ainda um tipo de um conflito ainda, mas os samaritanos até hoje é uma comunidade que se afastou do povo, se afastou do povo judeu, das tribos do sul, por causa das adulteração bíblica. A Bíblia hebraica é misturada, em vários dialetos estrangeiros é misturado, tá certo? E então o povo samaritano só crê na Torá, nos 5 livros que é o Pentateuco. O único navio que nós chamamos de profeta, que é inspirado, é Moshe, que é o único que é considerado como Moisés como profeta. Já os profetas que tem Isaías e Jeremias é da literatura do judeu, que o pessoal chama ele era chamado também de fariseu também e doutor da lei, né? Eles eram chamados de judeu. Então havia uma rixa entre judeu e samaritano por causa dessa época. Século III, uma grande matança. Os judeus quase dizimaram o povo samaritano. A comunidade samaritana existe hoje em Holon, na Palestina, ao norte de Israel. Uma comunidade de mais ou menos 900 pessoas. É a comunidade menor do mundo. Mas eles acreditam na Torá e do profeta Moshe, Moisés, tá certo? Como um homem que foi inspirado pelo Eterno. Por Shema. E os samaritanos chamam o Eterno de Shema. Os judeus chamam de Hashem. Hashem, que significa eterno, tá certo? Então, os judeus, os samaritanos, não estão preocupados em esperança da vida eterna, em paraíso, não. Eles estão preocupados em ver, nesse momento, guardando a Torá, guardando os mandamentos do Eterno aqui, para ver bem na sociedade, tá certo? Então, eles têm a Torá mais antiga do mundo, é o povo samaritano. Então, se for falar entre judeu e samaritano, quem está com a verdade, eu fico com o povo samaritano, já que os seus documentos são menos. 5 livros. O judeu tem os 5 livros e tem a mais. Então, existe muita contradição. Você pegar a história de Metusalém, você vai ver a diferença. Você pegar a história de quando ele foi para o campo, né? Caim, é diferença. Tem muita diferença. Você pegar a Torá judaica e a Torá samaritana e fazer comparação, você vê a problemática, os erros, tá certo? Só para vocês verem. Então, o povo samaritano é um povo muito antigo, que são de descendentes de José, descendente de Efraim também,
e Menassés, que são Manassés e Efraim, eram os filhos de Yosef, José, que também tem parte com a herança de Bene Israel e com os filhos de Israel, tá certo? Canal mostrando as origens antigas. Tenha para vocês hoje uma noite maravilhosa, uma Laila Tov, né? Quando dormir também. Uma Laila Tov de bênção, de maravilha e realizações. Que o Eterno venha cumprir o desejo do nosso coração. E sejamos sempre gratos a Deus, que a maior reza é nós rezar, agradecer o Eterno pelas bênçãos que já temos. Tá? Os samaritanos não estão preocupados em receber presente em tal lugar. Nós já estamos desfrutando das bênçãos de Shema, das bênçãos do Eterno. Então, que Shema vos abençoe, cada um de vocês nessa noite, tá? Laila Tov.